privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui uma vez mais. Minha gratidão é evidente pela vida digna pastor Raimundo, digna pastora Jaciara. Quero louvar a Deus pela vida das autoridades eclesiásticas aqui representadas, o nosso presbítero Alves, meu amigo, Deus te abençoe, presbítero Gabriel, que os céus continuem abençoando. É um prazer rever a família cresceu, né? Deus abençoe de uma forma especial, viu? Deus abençoe a vida do querido Batidão, Deus te abençoe, baterista forte, né? E a todos quantos vieram adorar a Jesus. Ele me deu um susto quando ele chegou ali no carro, quase eu saí correndo. Eu te amo, meu Deus, demais, viu? Você mora aqui, tá? Capítulo 6, versículo 9, quem achou, diga amém. Diz assim o texto: nesse dia, Davi teve grande medo. Você pode repetir? 1, 2, 3. Nesse dia, Davi teve grande medo. E questionou ao Senhor: como poderá vir a minha arca para ficar em minha casa? Você diz amém. Sente glorificando a Deus e me empresta um pouco da sua atenção. Gente, a priori deixa eu explicar rápido. A proposta dessa mensagem é justamente desvendar os olhos daqueles que conseguem não enxergar mais a direção e a diretriz que o Eterno concedeu. A proposta é você desatar essas vendas e voltar a enxergar o caminho que Deus propôs para a sua vida. Amém? Então, por favor, me preste a sua atenção e vamos adorar ao Eterno. O livro de 1ª e 2ª Samuel faz parte de um grupo de escrita inseridos no Antigo Testamento, conhecido como os livros históricos. Estes carregam a responsabilidade de narrar e proferir a historicidade da nação israelita. O capítulo de número 6 do livro de 2ª Samuel trata-se de um desses pontos. Nesta feita, temos como protagonista aqui a Arca da Aliança. Mas antes de adentrar neste assunto, me permita lhe explicar um pouco o que é esta arca. Segundo Êxodo, capítulo de número 25, a Bíblia revela detalhes de como Deus descreveu como esta arca deveria ser confeccionada. E um dos pedidos de Deus foi a utilização da matéria-prima para tanto, pois a Bíblia mostra que o próprio Deus vai escolher uma madeira específica para a confecção da arca. E que madeira era esta? Esta madeira era conhecida como madeira de acácia. Isto me chamou muito a atenção, porque, segundo aos artesãos da época, esta madeira era uma madeira difícil de trabalhar, pois esta madeira era carregada de nós. E por esse difícil acesso ao trabalho para confeccioná-la, esta madeira era desprezada por muitos artesãos da época. E isso me chamou a atenção porque uma madeira que seria a última opção de alguém foi a primeira opção de Deus para poder confeccionar a arca. Uma madeira desprezada por muitos, por Deus, foi a escolhida para poder ser o portático, o protótipo daquilo que representaria a sua presença.
Essa madeira aqui representa a mim, representa a você. Quando ninguém queria nada conosco, enquanto muitos nos desprezavam, Deus decidiu apontar para nós e dizer: é você que será o portador da minha presença. Este caixote de madeira tinha a sua condição bélica, não por causa da madeira propriamente dita, porque havia algo que a cobria por dentro e por fora. Era o ouro puro. Quem olhava para a arca não conseguia enxergar a madeira, mas enxergava em sua condição bélica aquilo que ele cobria por dentro e por fora. Não diferente somos nós. Quem olha para nós hoje consegue enxergar algo bélico, consegue me chamar de homem de Deus, consegue te chamar de mulher de Deus, mas não é propriamente dito pela madeira de acácia, porque se a madeira aparecesse, ninguém iria lhe chamar desta forma. Mas quem olha para você lhe chama assim, porque consegue enxergar aquilo que ele cobre por dentro e por fora. No nosso caso, é o Espírito Santo de Deus. Esta caixa de madeira, ela carregava 3 elementos. O primeiro, decálogo, os 10 mandamentos dado a Moisés, escritos na tábua da lei, pelo dedo do próprio Deus. O segundo elemento, a porção de maná, que foi providência diária, que alimentou o povo no deserto. E o terceiro elemento, a vara de Arão que floresceu. Primeiro, Deus aqui está mostrando que Ele não muda a sua lei e os seus decretos. Eu não sei se você lembra, mas as tábuas que aqui estão não foram as tábuas que o próprio Deus escreveu, mas foi as tábuas que Moisés escreveu com suas mãos. Porém, o que estava na primeira tábua está registrado também nesta segunda tábua. E por que existe uma segunda tábua aqui, pastor? Eu acredito que os irmãos saibam tanto quanto eu, que quando Moisés sobe o monte, 40 dias e 40 noites se vão. Quem está lá embaixo entende, Moisés morreu. E com Moisés também o seu Deus. Só que tem um detalhe: Deus não morre. E o Deus que não morre estava preservando Moisés em vida. A Bíblia diz que o povo toma uma atitude: tira seus pingentes, correntes, argolas de ouro e entrega na mão de Arão, para que ele pudesse derretê-lo no fogo e construir para eles uma entidade para ser adorada. É aqui que nasce o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, Moisés vê toda aquela algazarra. O povo havia se desviado e Moisés toma uma atitude precipitada. A atitude precipitada que Moisés toma é irado com o povo. Ele quebra as tábuas da lei que foram escritas pelo dedo de Deus. Ora, só quem teve este privilégio de ver Deus escrever Beltesazar para a sua morte, os fariseus e discípulos que estavam naquele momento, quando trouxeram a mulher em ato de adultério para ser apedrejada, e Moisés, que viu o próprio Deus escrever com o seu dedo. E aqui eu estou numa condição de aprendizado. E qual é? Não tome decisões importantes, pelo menos em 2 circunstâncias. Primeira, quando você estiver alegre demais. Quando você está alegre demais, você promete que vai pagar a conta, você promete que vai doar alguma coisa. E segundo, quando você estiver irritado demais, não tome decisões importantes. A decisão que Moisés toma irritado faz o precipitar-se e quebrar as tábuas. Porém,
as tábuas escritas pelo dedo de Deus foi algo para se tornar perpétuo. E o que é que Deus vai fazer, Moisés? Sobe de novo. E dessa vez não sou eu que vou escrever, dessa vez é você que vai escrever. A atitude de Moisés, por causa da ira contra o povo, levou ele a ter trabalhos desnecessários. Então, pelo amor de Deus, não se dê o prazer de ter trabalho desnecessários. Segundo, havia uma porção de maná. Essa porção de maná aqui representa a providência de Deus para o povo. E detalhe, o povo está no deserto. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado ser, e nem sua descendência mendigar o pão. Haverá providência de Deus para a tua vida neste deserto. Terceiro, a vara de Arão que floresceu. Aqui Deus está confirmando o ministério sacerdotal do irmão de Moisés, Arão. O que é que Deus quer mostrar aqui? Que quem escolhe o povo, ou melhor, o homem, para a obra que é dele, não é outro homem. Tem alguém dizendo: só foi levantado porque é irmão de Moisés, só exerce o cargo de sacerdote porque é irmão de Moisés. E Deus decidiu mostrar que quem escolhe o homem para a obra que é dele não é outro homem. Quem escolhe é o dono da obra, e o nome dele é Jeová. Olha aqui para mim. Você lembra quando Deus mandou o profeta Samuel descer à casa de Jessé o Belamita? A Bíblia diz que Deus falou assim: desce, porque lá eu tenho me provido de um rei. Só que o profeta desce e ainda vai querer escolher. Ele perde tempo, porque passa diante dele todos os filhos de Jessé. Só que o que Deus havia escolhido ainda estava no campo. Olha aqui para mim. O profeta não desceu para escolher, porque o homem não escolhe o homem para a obra que é de Deus. O profeta desce para derramar o óleo sobre a cabeça daquele que Deus já havia escolhido. Eu sei que tem gente que não vai com a nossa liderança, tem gente que não gosta do nosso trabalho exercido, mas querendo você ou não, gostando você ou não, quem escolheu ele foi Deus e não foi homem. Olha para mim, a Bíblia vai dizer que dentro desta caixa havia estes elementos. O que cobria era uma tampa. Essa tampa tem nome, propiciatório. O que dava destaque a essas tampas, pastor Raimundo, eram 2 querubins talhados a ouro puro. Isso aqui é lindo, porque esses 2 querubins estavam um diante do outro, mas olhando para baixo, para o interior da arca. As suas asas uniam uma a outra. Isso aqui foi ordem de Deus, porque o próprio Deus deixou bem claro que era entre aquele centro, aonde as asas uniam-se, que ele iria se manifestar. É por isso que eu entendo que os querubins não estão olhando um para o outro, mas estão com a face baixa, olhando para o interior da arca. Isso me faz lembrar quando o profeta Isaías tem aquela visão, no capítulo de número 6, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele percebe que por cima dele havia seres, serafins, que voavam de um lado para o outro. O que me chama a atenção é que eles estão diante do Eterno. Cada um tem 6 asas, 2 cobrem os pés, com 2 voam, mas com 2 cobrem o seu rosto. Aquele cobriu o rosto ali é porque eles estão diante da majestade eterna. Isso é sinal de respeito. E o texto vai mostrar que é não diferente os querubins talhados a ouro, porque eles não olham um para o outro, porque no meio
levasse a arca para a esquerda, a presença de Deus também ia para a esquerda. Aonde a arca tivesse, a presença de Deus também estava lá. Escute isso com atenção, por gentileza, e olha o que o texto diz. O versículo que lemos, o de número 9, diz assim, ó: e neste dia Davi teve grande medo. Presbítero Alves, que dia foi esse que Davi teve medo? Foi o dia que ele decidiu ir buscar a arca do Senhor de volta para Jerusalém. E por que ele precisa buscar? Olha para mim, para você entender. Lembra, nos tempos de Eli, a Bíblia diz que Israel saiu a enfrentar os filisteus, perde 40 mil homens, ou melhor, 4 mil homens. Quando alguém que sobrevive volta para contar o ocorrido, a Bíblia vai dizer que alguém decide pegar a arca. E quem é que vai levar? Hófni e Finéias. Eu imagino alguém dizendo: agora a gente vence, agora a batalha está garantida. Por quê? Porque Deus está indo para a guerra. Só que o texto diz que eles levam a arca e ainda 30 mil homens e conseguem perder. E por que eles perdem? Naquele momento que Hófni e Finéias conduz a arca, eles estão apenas conduzindo um caixote de madeira de acácia, coberto de ouro por dentro e por fora, que havia elementos que representavam manifestações do Deus de Israel. Havia uma tampa chamada propiciatório, que havia 2 querubins que uniam a asa da outra, mas Deus não estava lá. O que eu quero que você entenda é que Deus não compactua com vidas erradas. Olha aqui para mim, para você entender. Eles vão para a guerra, mas Deus não vai. Não adiantou 30 mil homens, perdeu. Porque não vai guerrear em uma batalha se Deus não for com você. Não enfrente uma guerra se Deus não estiver ao seu lado. Olha para mim, é por isso que o texto diz que nesse dia Davi teve grande medo, porque ele sai de Jerusalém para buscar a arca na casa de quem? De Abinadab. Quem era Abinadab? Sacerdote. E por que a arca foi parar na casa do sacerdote? Porque quando eles vencem a batalha, quem? Os filisteus, eles tomam a arca e vai levar até diante do templo do seu Deus, Dagon. Só que o texto mostra que eles tomam a arca de refém. E isso aqui é lindo, irmão. Eu vou chamar a sua atenção para o texto. Enquanto aqui nos filisteus tem alguém fazendo festa, lá em Israel tem alguém chorando. Porque quem sobrevive aqui sai correndo para avisar: ó, mataram os 30 mil homens. Eli está ouvindo e está sentado na cadeira. Mataram seus filhos, Hófni e Finéias. Eli está ouvindo e está sentado na cadeira. Mas quando disseram e tomaram a arca, Eli agora cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Escuta isso aqui, irmãos. Se você perde dinheiro, você perdeu alguma coisa. Se você perde a saúde, você perdeu muita coisa. Agora, se você perder Deus, você perdeu tudo. Pega isso aqui, não esquece nunca mais, pelo amor de Deus. Tem muita gente, pastor, que está em condição contrária. Porque quando a notícia vai para a filha, ou melhor, para a nora de Eli, alguém está dizendo: ó, mataram os homens. Ela, tudo bem. Mataram seu esposo, até aí tudo bem. Mas quando disseram levaram a arca, ela começa a sentir dores. Tem muita gente sentindo dores por tudo. Porque perdeu o carro, porque perdeu o relacionamento, porque perdeu a porta aberta, mas não consegue sentir dor porque a presença foi embora. Olha aqui para mim, precisamos voltar a sentir contrações e entender que
que sem ela nós não podemos viver. Aí o texto diz, sabe o que? Que lá aonde estão fazendo festa, pega a arca diante de Dagon, eles estão dizendo: Dagon venceu, nos deu vitória, é maior do que o Deus de Israel. Olha onde a arca está, aos pés de Dagon. Mas pela manhã ouviu-se um estrondo. Sabe o que foi? Foi Deus se manifestando sobre a arca. Quando o estrondo vem, a Bíblia diz que eles correm para ver quem dos sacerdotes, e quando chega lá, a cabeça de Dagonzinho está no chão diante da arca. Parece que é visto Dagonzinho dizendo: porque trouxeram a arca para cá. Não existe alguém maior do que a presença que habita nela. Até ele vai se prostrar. Olha para mim, ali o texto diz, pega isso e não esquece. Os sacerdotes disseram: devolve a arca, porque a arca começou a trazer males. Sabe o que significa dizer, pastor Raimundo? O que 30 mil homens fizeram. A arca sozinha, ou melhor, o que 30 mil homens não fizeram, a arca sozinha fez. Trouxe medo a todo o arraial dos filisteus. O que eu quero lhe dizer é isso: para de colocar a expectativa em homens, porque o que alguém não fez por você, Deus está dizendo: hoje eu estou descendo para executar sozinho. Se você crê, eu vou pedir pela primeira vez, levante a mão e dá um glória gostoso para Ele. Ele vai fazer. Olha para mim, a arca, por onde passava, deixava marca de desastre. E alguém diz: depressa, leva a arca. E quando decidiram levar a arca, escute isso, eu estou dizendo porque ele está na casa de Abinadab. Prepararam carros de boi, pegaram 2 vacas paridas e conduziram a arca até a casa do sacerdote. Antes de entregar a arca ao sacerdote, eles pegam o carro de boi e queima, faz dele uma fogueira, pega as vacas que estavam paridas e queimam em sacrifício. A arca agora está na casa de Abinadab. Só que agora Davi reina, e Davi vai fazer o que Saul não fez. Em todo o seu reinado, Saul nunca falou da arca, mas Davi só foi assumir o reinado. Davi está dizendo: eu preciso da presença perto de mim. E o texto diz que vai Davi, mas quando Davi vai buscar, a Bíblia diz que Davi faz de forma específica um carro novo de boi. Para quê? Para conduzir a arca. Pegam a arca, colocam em cima do carro, e eles estão vindo da colina para Jerusalém. Escute isso aqui, por favor, irmãos. Carro de boi. Fala comigo bem forte: carro de boi. 1, 2, 3. Escute isso aqui: carro de boi. Davi sabe que não é a maneira certa de conduzir a arca. Davi é israelita. Davi sabe como adorar. Mas porque mesmo sabendo como se deve adorar, está fazendo da maneira errada. Alguém vai dizer: está com pressa. Não é pressa, porque crente entende que não importa a velocidade, o importante é estar na direção certa. Oh, glória ao nome de Jesus. Alguém passou na frente, deixa passar, mas permanece na direção certa. Alguém conseguiu primeiro, deixa lá, permanece na direção certa. O que Davi tem não é pressa. O que Davi quer, pastor, é se assemelhar à mesma visão de Filisteu. Conduzir a arca em cima de carro. Mas que você precisa aprender: visão de Filisteu é visão de Filisteu, visão de israelita é diferente. Adoração de Filisteu é adoração de Filisteu, adoração de israelita é diferente. Tem gente que não está aqui não. Crente se veste como crente, filisteu se veste como filisteu. Crente tem atitude de crente, filisteu tem atitude de filisteu. É por isso que quando o crente tem uma atitude de filisteu, a gente toma um susto, porque entende que crente não é para ter atitude filisteia.
aceita visões misturadas. Essa noite é noite de se posicionar e aderir à visão que deixa você. Não é carro de boi. Ele sai da colina e vem caminhando. E o lindo de tudo é capítulo 6, versículo de número 5. Olha o que o texto diz. Davi e toda a casa de Israel se alegrava e fazia festa. Fala comigo, se alegrava e fazia festa. Ele fazia o quê? Na colina, eles vêm se alegrando e fazendo festa, mesmo sabendo que é da maneira errada. Pega isso, pelo amor de Deus. Só que o texto vai dizer assim, o versículo de número 7. Imediatamente, não, versículo de número 6. Quando chegaram à eira de Nacon. Fala comigo bem forte, eira de Nacon. Isso não pode fugir nunca da mente de vocês. Eira de Nacon. Pega isso aqui. O que é eira de Nacon? Eira de Nacon era um lugar específico. Só para isso. Para quê, pastor? Descascar cereais. Eu vou perguntar e você responde. O que significa eira de Nacon? Era um lugar de descascar cereais. Então o que é que Deus está fazendo? Para sair da colina, Deus está dando corda. Para sair da colina, Deus está deixando. Mas quando chegam na eira de Nacon, parece que eu vejo Deus dizendo: está na hora de descascar. Está na hora de tirar toda essa casquinha daí, porque o que eu quero que você produza não é o que tem aí fora, mas é o que tem aí dentro. Oh meu amigo, oh minha amiga, não é que Deus não vá com a sua cara, não é que Deus não goste de você, não. Deus deu corda, mas Deus está dizendo de uma maneira que não pode ficar. Eu preparei a eira de Nacon para você, para mostrar para você que o controle da tua vida ainda está na minha mão. Eu até dou corda, mas não abro mão do caquetel. Está na hora de arrancar a casca e produzir aquilo que tem aí dentro para Deus. Deus está me entendendo? E quando chega na eira de Nacon, pega isso aqui, pelo amor de Deus. O texto diz que os bois começam a tropeçar. A arca tende a cair, Uzá estende a mão para segurar a arca. E o texto diz que imediatamente Deus vai matá-lo. Ora, Uzá, se não era levita, já era sacerdote, era filho de sacerdote. Era apto para tocar na arca. Por que Deus matou? Olha para mim, irmãos. Você lembra quando decidiram abrir a tampa da arca? Deus matou um bocado. Então, se a arca abre ali, pastor, todo mundo ia morrer. Uzá representando Jesus, entregando sua própria vida para que outros vivam. Não pegou não? Depois você pega, olha para mim. Aí o texto vai dizer que quando Deus rompe, Uzá no meio, Davi vai olhar para aquilo e vai sentir medo. Olha aqui, irmãos, para você entender. Será que Deus precisa usar a outra face para que você tenha? Eu sei que tem por aí um monte de gente. Ah, Deus é amor. Aí só porque Deus é amor pode beijar homem com homem, mulher com mulher. Ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, meu filho, você está certo, Deus é amor, mas não se esqueça que Ele também é justiça. Deus acha que o irreverente mata Uzá. Davi fica com medo e parece que eu vejo Davi dizendo: e agora? Como é que eu vou tocar na arca? Uzá foi tocar, morreu. Como é que alguém vai mexer? Se mexer, vai morrer. A arca está matando. Aí alguém se prontifica e diz: deixa eu levar a arca para minha casa.
Como é o nome dele? Obed-edom. E o texto diz que quando a arca vai para a casa de Obed-edom, o tempo passa. Versículo de número 12. Então informaram ao rei Davi: o Senhor abençoou grandemente a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca. Pega isso aqui, eu já corto para a gente terminar. Por causa da arca. Vamos lá? Quando Davi ouve que a arca não está mais batendo, aí ele separa os homens e vai buscar o quê? E olha o que Davi faz. Davi leva 30 mil homens. Quantos homens? Dá para ler aí o versículo 1 do capítulo 6. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados. Fala comigo, os melhores. De toda Israel. Pega isso e não esquece. O texto não está dizendo, pastor, toda Israel. O texto está dizendo que ele escolheu os melhores de Israel. E significa dizer que 30 mil foram tirados dentro de um povo. Quem pegou, olha para mim. Ele tira 30 mil dentro de um povo. Ou seja, ele tira 30, mas fica mais alguém. E ele tira 30 para quê? Os melhores foram separados, obrigado, minha irmã, para ir buscar a arca. Foi separado para ir buscar o quê? É por isso que tem gente aqui que não tem um glória quando eu estou pregando. Tu acredita? Ainda não deu um glória. Mas não pense que Deus está chateado com você, não. Isso aqui me faz amadurecer. 30 mil foram separados para ir buscar e significa dizer que os demais que ficaram esperando para receber. Não entendeu? Vou explicar. Ô querido, querida, tem gente que Deus separou para ir buscar. E esse que Deus separou para ir buscar não é qualquer um, são os melhores. Tem uns que ficaram só para receber. Quem vai buscar tem uma atitude diferente de quem fica para receber. Porque quem vai buscar já deu glória, já deu aleluia. Ele conhece a senha para trazer a presença. Oh, glória a Deus. Dá uma olhadinha de canto de olho para esse irmão que está do seu lado. E dá para ver se ele veio buscar ou se ficou para receber. Só quem foi levantado para ir buscar faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você pode abrir a boca para dar o melhor grito de glória que você tem. Só quem foi separado para buscar. Eu fui separado para buscar. Olha para mim, e o texto diz: 30 mil homens. Pega lá. Versículo de número 12. E assim que os carregadores da arca do Senhor deram os primeiros passos. Isso aqui é terrível. É fantástico. Carregadores, isso significa dizer que a arca não está mais em carro. Se tem carregadores, a arca agora está onde? 3 coisas Davi vai fazer para trazer a arca de volta. Primeira é abrir mão da visão filisteia. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus já lhe estabeleceu uma visão. E sabe o que é que eu amo nisso aqui? Olha para mim. É que a visão filisteia é fazer da maneira errada. Então a primeira coisa que Davi vai fazer é deixar a maneira errada e fazer agora da maneira. Eu amo isso aqui. Porque enquanto Davi está fazendo da maneira errada, pastor, versículo de número 5 do capítulo 6, ele está fazendo festa. Está se alegrando, fazendo festa. Mas quando Davi deixa de fazer a coisa errada para fazer o certo, versículo de número 14, e Davi vestido de éfode de linho, é um colete sacerdotal. O texto diz que ele adorava e adorava com todas as suas forças. Não pregou não. Se você pregasse glória seria melhor. Enquanto Davi estava fazendo da maneira errada, ele estava fazendo o quê? Festa. Mas quando ele passou a fazer da maneira certa, ele não faz mais festa, agora ele adora. Sabe por que fazer festa é para qualquer um faz festa?
o traficante faz festa, o candomblessista faz festa, o ímpio faz festa, o crente faz festa. Sim ou não? Só que a adoração não é para qualquer um. É só para quem faz da maneira certa. Você pode levantar a mão para o céu, pode dar um grito de glória para Jesus. A terceira coisa, eu finalizo aqui, que Davi faz para receber a arca, versículo de número 17 do capítulo 6. E trouxeram a arca do Senhor e depositaram na tenda que Davi havia preparado. Ô irmão, olha para mim agora. Primeira coisa que Davi faz para receber a arca: deixar de fazer o que é errado para fazer. Segunda coisa, ele deixa de fazer festa para poder. E a terceira, ele prepara a tenda. Eu amo isso aqui, porque Davi não preparou a tenda, pastor, quando chegou. Davi preparou a tenda quando foi buscar. A gente precisa entender isso aqui. Culto não começa na igreja. Eu lembro daquele tempo quando manhã me pegava adolescente, dizia: a gente vai para a igreja, se arruma, antes de sair vamos orar. O culto começava em casa. O problema é que tem muita gente deixando para preparar a tenda aqui. Davi preparou a tenda antes de sair. Sabe o que é que Davi está dizendo? Deixa eu preparar. Mas para quê? A presença vai voltar. Mas se não tiver mais lá, a presença vai voltar. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a tenda tem que estar preparada. Olha para esse crente bonito que está do seu lado, diga para ele: por favor, como é que está a sua tenda hoje? Porque só prepara a tenda quem tem a certeza que a presença de Deus virá. Levante a mão para o alto, por gentileza, feche os teus olhos. E eu quero esta noite entender que essa mensagem não é juízo para alguém, mas é apenas um alerta. Diga com você mesmo, para você mesmo. Diga: essa noite eu deixo de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Diga para você mesmo, não precisa ninguém ouvir. Diga: essa noite eu deixo de fazer festa, porque festa tem hora para começar, mas também tem hora para terminar. O pastor Raimundo, que festeja, só festeja por algo que lhe dá motivo para festejar. Quem adora não. Se Deus abrir a porta, ele adora. Se não abrir, ele adora do mesmo jeito. Se Deus fazer, ele adora. Se Deus não fazer, ele adora do mesmo jeito. E quem sabe o diabo me disse: não, ele não vai mais adorar, só vai ficar fazendo festa. E Deus está dizendo essa noite para alguém: eu estou me dando tanta força. Aleluia. Eu vou falar de novo porque eu vi um aleluia. Eu estou me dando tanta força, porque a adoração que você presta hoje não será uma adoração normal, comum. Será uma adoração diferente. Você vai adorar e vai adorar com força. Você pode abrir a boca para adorar. Eu estou ouvindo línguas estranhas na casa. Deixa eu ver quem preparou a tenda, porque a presença já chegou aqui. E só recebe presença quem preparou a tenda. Aleluia. Fica de pé comigo, crente, por gentileza. Fica de pé comigo, crente, por gentileza. Aleluia. Estamos em guerra esta noite, eu sinto ela. Mas eu sei que esta noite Deus levantou os melhores soldados para poder trazer a